onde iremos depois da morte? A morte não é o fim. Muitos se perguntam o que acontece depois da morte. Quando morremos, nosso espírito e corpo se separam. Está lá em Eclesiastes 12, versículo 7, que diz assim: e o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. O corpo é o que os nossos olhos podem ver. Alma são nossos sentimentos e vontades. E espírito é imortal, é o que volta para Deus para prestar contas de nossos atos. A matéria, a carne, se acaba, mas o espírito é eterno e não morre. E diferentemente do que muitos acreditam, nós só nascemos uma única vez. Diz as Escrituras Sagradas, está lá em Hebreus 9, 27, que diz assim: está ordenado aos homens morrer uma única vez, e depois disso o juízo. Ou seja, nascemos e morremos uma única vez, e depois da morte vamos prestar contas a Deus de nossos atos e receber de acordo com o que praticamos. Isto é individual, ninguém pagará pelas ações do outro. A Bíblia diz em Eclesiastes 12, 14, que Deus trará a esse juízo todas as obras praticadas por cada um de nós, seja atos bons ou ruins, e assim haverá um pagamento. Então, não se engane, não se deixe enganar achando que terá uma nova chance de nascer, de se redimir. Isso é tudo enganação de Satanás. Fazendo assim, ele levará confortavelmente muito para a condenação eterna. Em Hebreus 9, 27, estabelece, afirma 2 pontos principais. Primeiro, morte única. A morte é um evento único na vida de cada pessoa. 2, o julgamento. Após a morte, segue seu juízo divino. Quando Deus fez Adão, ele pegou o pó da terra e moldou um homem parecido com ele, sua imagem e semelhança. E quando morremos, esse corpo que temos volta ao seu estado natural, de onde foi criado, o pó. Do pó ao pó, o pó desmancha, acaba. Mas o nosso espírito, esse é imortal, que dá vida ao corpo e alma. A Bíblia diz que ele volta para Deus que o criou. Olha o que diz em Gênesis 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Pó da terra foi o elemento que Deus usou para fazer o corpo do homem, e esse elemento é o elemento da terra, e esse um dia volta para a terra. 2, fôlego de vida, espírito, ser vivente ou alma vivente. Vem de Deus, seu sopro o criou. Este um dia volta para Deus que o criou. 3, alma, pensamentos e desejo. Este último, Deus nos deu o poder, o livre-arbítrio para poder pensar, desejar e também praticar conforme manda nosso coração. Com a união perfeita dos elementos, que é pó, fôlego de vida e alma, nós tornamos o ser total, perfeito que Deus criou, com desejos próprios, com livres escolhas entre o bem e o mal, para tomarmos as nossas decisões. Não somos marionete nas mãos de Deus. Nossos atos são responsabilidade nossa. Nós escolhemos o que fazer, o que falar. Deus nos fez ser inteligentes. Podemos tomar decisões, fazer escolhas e às vezes erradas e pecar e nos separar de Deus. A Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus, porque Ele é santo, está lá em Romanos 3, 23. Mas também podemos ser com Deus uma só pessoa. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Isso conforme as nossas atitudes, conforme nós vivemos nesse mundo.
E quando nós partimos para nos encontrar com Deus, ele dirá, está lá em Mateus 25, 34. Vinde bendito do meu Pai. Ou seja, dependendo das nossas atitudes, essa é a frase que vamos receber. Entrar na posse do reino que vos está preparado desde a fundação da terra. Ele dirá também para aqueles que não escolheram, que não viveram nesse mundo do jeito que quis e não escolheram a ele. Está lá em Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, aqueles que não decidiram buscar ao Senhor: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 46. E irão esses para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Serão duas frases que dirão o Altíssimo: bem-vindo ou apartai-vos de mim. Quando a frase que você está... Qual, na verdade, é a frase que você está se preparando para ouvi-la? Porque a morte é certa. Com o pecado de origem que começou ou originou-se em Adão e Eva, todos os homens herdaram a morte. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Depois do episódio do pecado de Adão, Deus deixou claro que estamos aqui de passagem, somos peregrinos e temos que voltar um dia para Ele e prestar contas de nossos atos. Isto é fato. Morre o corpo, volta para o pó, de onde foi tirado sua matéria. O espírito abandona o pó e volta para Deus, que o deu, né? Eclesiastes 12, 7, ou também está lá em Salmos 146, 4. Concluímos: espírito para Deus, pó para o pó de onde veio. Não importa que tenhamos feito outros planos, será assim, porque Deus quer e será feito. Mas então não haverá qualquer esperança para o homem? Claro que há, para aquele que fazem sua escolha em vida. Este terá uma vida eterna com Deus. Olha o que vai acontecer com este homem quando for se encontrar com Deus. O homem receberá o fôlego de vida de Deus. Um dia esse fôlego de vida será tirado e o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus. Deus guardará esse espírito que ficará dormindo por um tempo. E um dia Jesus virá nas nuvens buscar a sua igreja, como ele prometeu. Quando ele chegar nas nuvens, ele vai chamar a ressuscitar os que já morreram, mas somente aqueles que fizeram uma aliança com ele, ainda em vida, para que se encontrar com ele nas nuvens. Em seguida, chamará os que ainda estão vivos, para também se encontrar com ele nas nuvens, mas somente aqueles que tiveram feito uma aliança com ele. Nesse dia, alguns ainda vão estar vivos. Então Cristo chamará os que estão vivos para se encontrar com ele nas nuvens. Mas aqueles que já tiverem morrido serão ressuscitados primeiro e vão se encontrar com Jesus nas nuvens. E será ressuscitado primeiro quando Jesus vier buscar a sua igreja. E se encontrará com Jesus nas nuvens. Lembrando que esses que ressuscitaram serão só aqueles que em vida fizeram uma aliança com Deus, que o receberam como seu único e suficiente Salvador. Esses serão seus filhos amados, bem-aventurados. Assim, já ressuscitados e junto com Jesus nas nuvens, estarão para buscar aqueles que ainda estão vivos e serão arrebatados. Isso será o arrebatamento da igreja. Aleluia! Isso para aqueles que renunciaram aos prazeres desse mundo, que se prepararam antes de voltar ao pó, para voltar ao seu Criador. Esses serão felizes com o privilégio da vida eterna com o seu Pai querido. Bem-aventurados aqueles cuja esperança está posta no Senhor. Está lá em Salmos 145. O inimigo tem trabalhado dia e noite para iludir com mentiras, dizendo que não há vida além da morte, que não há céu nem inferno. Ao contrário do que o enganador diz,
Esta vida é passageira, é uma peregrinação, o caminho da eternidade com Deus ou sem Deus. Com Deus, com aqueles que creram no trabalho vicário de Cristo e, portanto, uma vida feliz, bem-aventurada e gloriosa. Sem Deus, para todos que apenas se preocuparam com a vida material, terão muita dor e tristeza para enfrentar pela eternidade. Prepare-te para te encontrar com seu Deus, de maneira irrepreensível diante dele, está lá em Efésios 1:4. Confessar a Cristo em nossos corações e o santificarmos, 1 Pedro 3,15. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus, o saber aos que crerem em seu nome. O inimigo tem também enganados a muitos dizendo que todos são filhos de Deus, porque Deus o criou. A verdade é que todos são criaturas de Deus, porque Deus que criou. Agora, filhos são aqueles que o receberam, está lá em João 1,12. Deus oferece uma vida eterna de felicidade para aqueles que o receberam em vida. Não te esqueça, essa vida terrena é breve, então confesse a Jesus como seu Salvador, se ainda não o fez. Prepare-te, porque esta vida é passageira, amanhã só a Deus pertence. E saiba que Deus te chamará de filho se estiveres debaixo de tuas asas, ou seja, fazendo a vontade dele. Escolha ser amigo de Deus. Receba Deus para ter o poder de ser filho. E o que diz sua palavra? Deus abençoe você. Vamos repetir o versículo, vamos memorizar. Assim saberemos o que irá acontecer conosco quando encontrarmos com o nosso Criador. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. João 1,12. Aqui quem vos fala é a pastora Itamara. Deus abençoe você. No seu entendimento, que você possa hoje ser aberto os seus olhos e crer que um dia, do pó ao pó, mas aquele que fez uma escolha com Deus, esse será chamado de filho amado, filho do Deus vivo. Fica na paz do Senhor Jesus.